podem escolher. O cardápio a gente pode falar. Não, é a mesma coisa, na verdade, né? El Salvador e esse texto que saiu na verdade, não é um texto oficial do FMI, né? É um texto de um cara que trabalha no FMI, que ele tem um blog no site do FMI, e ele escreveu sobre. Ele já fez alguns textos sobre stablecoins e criptomoedas, enfim, e Bitcoin de maneira indireta. E esse último, ele tentou falar ali de mandar um recado indireto aí para El Salvador, falando sobre países adotando Bitcoin como moeda de curso legal. E agora, dia 8, a gente vai ter a oficialização disso, né? A implementação disso. Como você está vendo isso, Renato? Que nível de animação você está vendo ao livro, isso? Não, o livro a gente fala depois. Vamos começar com o El Salvador e FMI. Eu não esperava. Tipo assim, não tinha nenhuma expectativa que a fase 5 fosse ocorrer antes do meio da fase 4. Aquela divisão das fases que o cara identificou em 5 fases, aquilo ali aconteceu como foi previsto. Existia uma fase de curiosos, existia uma fase de especuladores, existia uma fase de empreendedores. A gente está na fase das corporações, das grandes corporações disputarem quem vai comprar Bitcoin primeiro. A próxima fase, que é a última, é quando os governos vão disputar quem vai comprar mais Bitcoin, porque é o colateral supremo. Provavelmente vai ser a única maneira de você fazer comércio internacional, você comprovando que você tem saldo, você fazendo transações de quantidades grandes de valor, com baixíssimo custo de transação. Não vai mais ter um navio carregando barras de ouro, como se fazia 200 anos atrás, e ninguém vai confiar, como era 100 anos atrás, que você vai dar um papel dizendo que eu dou tesouro a você, já que até os Estados Unidos e 99% dos países que prometeram não entregaram. Tem, inclusive, vários artigos aí, o Saylor no Saylor Series, ele diz quantos países, eu não lhe pergunto nem instituições, mas quantos países, se você deixasse ouro em um banco qualquer, você chegaria hoje lá e tem. Porque no Japão não teria, na Alemanha não teria, na França não teria, na Espanha não teria. E aí ele começa a enumerar. E tipo assim, nem nos Estados Unidos, se você colocasse num cofre privado, barra de ouro lá e voltasse, mesmo que o banco existisse, legalmente você não ia ter mais ouro lá, mesmo que você chegasse antes e pagasse adiantado o pagamento do cofre. Então, a mim me parece inevitável que existem aí, eu não defendo essa tese de que é inevitável que o Bitcoin vai ganhar o mundo, como o Peter, como a galera fala aí. Eu acho que, na minha opinião, dizer que alguma coisa é inevitável é uma argumentação marxista, é arrogância fatal. Eu acredito que os comunistas podem vencer, inclusive eles estão avançando muito rapidamente, com passaporte de vacina, com engenharia social, com monitoramento, com CBDC, com proibição de dinheiro físico, com todo tipo de disponibilização de nossos dados sem nenhuma autorização judicial para qualquer órgão público. Eles estão avançando, eles podem vencer. Inclusive, se passar o passaporte de vacina, se passar a CBDC, a gente vai estar aqui a 1 milímetro do passo final, que é você ter que logar para acessar a internet. Ou os caras têm autorização legal de monitorar o que você vê e o que você ouve 24 horas por dia. Aí acabou. Você não vai precisar nem mais monitorar a internet, porque ele vai estar vendo o que você vê e ele vai estar ouvindo o que você ouve. Mas voltando à sua pergunta, eu acredito que é um grande passo. O El Salvador não tinha se comprometido a comprar nenhuma quantidade significativa do Bitcoin, só que aí nos últimos 15 dias ele já anunciou que vai ter um trust de até 120 milhões, né, para administrar a grana que seja arrecadada em Bitcoin. Eu acho que esse é um grande passo, mas é um passo mais simbólico. O Bitcoin não vai ser adotado em massa em El Salvador. O Bitcoin vai ser adotado em massa entre os países e vão ter fiats lastreadas em Bitcoin na hora que 4, ou 5, ou 6, ou 10, ou 20 países seguirem esse caminho. E seguirem esse caminho atraindo as pessoas de valor. Essa semana, o pessoal do Visão Libertária meteu um vídeo do cara que tomou uma multa de $400 mil, $400 mil. Se o cara cria leis de destruição das pessoas que são ricas, você vai continuar num lugar desse, você vai deixar de ser rico. Você tem que passar aí onde você é bem tratado. E os bitcoinheiros, as pessoas que querem se manter livres, elas vão buscar os lugares onde eles sejam melhor tratados. Embora isso seja o tópico do próximo livro, não desse. Essa é a minha opinião. Inclusive, a conclusão do FMI, eu concordo totalmente.
o Bitcoin ameaça a existência do FMI e a estabilidade da ordem econômica internacional. Ele tem toda a razão. Só que os motivos são falsos. Ele ameaça a estabilidade porque hoje a ordem econômica e financeira mundial é uma ordem criminosa, em que os amigos do rei têm acesso a todo o dinheiro, a toda a riqueza, e os que não são amigos do rei pagam 10 vezes mais de juro e tem 10 vezes menos retorno da capitalização. O Bitcoin vai inverter isso. O caso do Gordinho, que rodou mais de 2 bilhões de dólares no Pix dele em menos de um ano, que roubou o ladrão, né, que o próprio Ed Macedo denunciou ele, que ele roubou dinheiro, mais de 20 pastores pegando dinheiro do dízimo da Universal e dando pro Gordinho. Como é o nome? Inclusive ele era o negro que tava faltando na foto da XP, né? Como é o nome do Gordinho? Gleidson? Como é o nome do cara? Gás, é o Gás, né? GAS. Da XP, né? Eu fosse juiz, eu dava 100 anos de prisão ao Gleidson, só pelo dinheiro que ele roubou da Ed Macedo. A Ed Macedo ontem denunciou 20 pastores que tiraram dinheiro do dízimo da igreja para dar o Gleidson. Né? É isso. Caras como o Gleidson, caras que tiverem atitude, que empreenderem, que assumirem riscos e esforços, vão virar bilionários. E bilionários que se negarem a aceitar a realidade que é o Bitcoin vão deixar de ser bilionários. Podem, inclusive, parar na sarjeta. Essa é a minha opinião. Inclusive, viu, lá na mesma linha do que o Renato vem falando, o Bitcoin foi projetado justamente para uma única aplicação, ser um dinheiro soberano, né? Porque todo o mau dinheiro que surge, todo esse mau dinheiro que está circulando aí na nossa sociedade, ele perverte todo o tecido social. Por isso a gente sempre frisa, e tem muito claro isso no livro, que o Bitcoin foi feito para ser imune à diluição, controle de capitais, jurisdições, expropriações e à censura. E apesar de todos esses cenários desanimadores, só para concluir nessa questão, o Bitcoin ele corrige a perda de esperança que resultará em menos abuso. Não quer dizer que vá ser a salvação final, mas ajudará ele servirá de trampolim para muitas outras coisas. Vamos ver se o preço do Bitcoin vai interferir na venda. Vocês já viram que o preço do Bitcoin interfere aqui na audiência, né? Se o Bitcoin estiver bombando, a audiência é 4 vezes maior. Se o Bitcoin estiver derrotando, é 4 vezes menor. Ano passado, a gente vocês também mudam esse perfil da audiência. Quando eles sabem que vocês estão vindo. Mas, tipo assim, em geral. Mas o determinante para esses canais aí é se o Bitcoin tá bombando. A gente vendeu 8 mil unidades no ano de halving, que é um ano de meia bomba. Vamos ver esse ano se os topos continuarem entre 48 meses de diferença, se os fundos continuarem. Inclusive, o Corona Day não chegou nem 20% ao que foi o fundo do ano anterior. Até hoje, os Bitcoins vão ter fundos e topos a cada 48 meses, entre 47 e 49. Vamos ver se em dezembro, se em janeiro, o Bitcoin está a 150, 200 mil dólares, se não vai bombar mais a venda desse livro, o pessoal dá de Natal para os parentes. Para todo mundo comprar o livro em dezembro, comprar o Bitcoin a 200 mil dólares, depois ver ele a 60, né? A tendência, acho que igual a esses topos e fundos, eles irem afunilando, né? E tipo... menos volatilidade. Reduzindo a volatilidade. Mas sim, tem topos e fundos. Vai ter, ou seja... Ou não, hein? Bom, não dá pra dizer que é inevitável, né? Como a gente falou. Mas uma coisa é certa, né? Enquanto os bancos centrais continuarem imprimindo dinheiro, o Bitcoin não tem limite, não é isso? Tem isso. Isso Nominal. Sim. Isso, com certeza. O Bitcoin não tem como ganhar valor real indefinidamente, porque o valor real das coisas é limitado pela possibilidade de geração de riqueza e pela realidade física do mundo. Agora, em termos nominais, o Bitcoin não tem limite, porque as moedas podem se desvalorizar infinitamente, né? Por isso que se diz que o parâmetro serão as citadelas, não é isso? Onde ocorrerão micro e hiperbitcoinizações, mas não que vai ocorrer no âmbito global. O que é o processo que já está praticamente se formando com vários bitcoins aí, bilionários, tentando viabilizar projetos de pequenas cidades para que se tornem cada vez mais soberanas. E a partir daí, o valor real você vai sentir no dia a dia, lá nas próprias citadelas, dos valores dos produtos e serviços que serão comercializados lá. Pois é. Sim, inclusive uma coisa mas que vocês não veem no futuro as primeiras citadelas... Perdão, fala, Ivan. Não, eu ia falar se talvez as primeiras citadelas não serão as cidades que vão surgir por novos projetos de mineração, ou seja, cidades que vão surgir a partir de novos polos de geração de energia focados em mineração de BTC e que a partir daí vão contribuir com uma migração de pessoas e de uma indústria para essa nova região.
Mas fala aí. Meio que isso já acontece no polo lá de mineração de nióbio, praticamente ali uma mini citadela, onde tem escolas, tem produtos, serviços, tudo que funciona, tem uma micro-região. Tudo em torno de uma única economia que gira em torno ali, que é a extração de nióbio. Tanto é que diversos países mantêm pequenas colônias ali dentro. Isso mesmo, praticamente isso vemos nesse sentido, mas para a questão do Bitcoin vai ser mais ou menos parecido.